Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: o mata-mata da Champions é o habitat de Vinícius Júnior. É o tema do vídeo de agora, depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar de mais uma grande atuação de Vinícius Júnior no mata-mata da Champions. Vai registrando números, participações, gols, assistências, atuações na fase de mata-mata do principal torneio de clubes do mundo e registrando a sua marca na Champions League. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo. Aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashscore, que é o app que eu uso aqui para estatística de futebol, acompanhamento de jogos, classificação em tempo real, e você baixa o app do Flashscore totalmente de graça no seu celular. Só vir no primeiro comentário fixado, clicar nesse link, esse link vai te levar para a loja de aplicativo, você faz o download e começa a usar, tá? E é de graça mesmo, você não paga nem para baixar, nem para usar o app do Flashscore, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quarta-feira para falar sobre o desempenho de Vinícius Júnior na eliminação do Manchester City. Mais uma vez o Real Madrid leva a melhor sobre o Manchester City, quinta vez seguida que os dois se enfrentam numa fase de mata-mata de Champions. O Real Madrid ganhou 4 dessas 5 e de novo, pelo segundo ano seguido, sai do Etihad Stadium classificado. Depois do 3-0 na partida de ida no Santiago Bernabéu, com 3 gols de Valverde, no jogo da volta a gente tem uma vitória por 2-1 com 2 gols de Vinícius Júnior. E 2 gols de Vinícius Júnior só mostra o quão importante e o quão decisivo é Vinícius Júnior na fase de mata-mata, na fase aguda, na fase em que as coisas são decididas, em que filho chora e mãe não ouve, em que se separam os homens dos meninos, e todas essas frases feitas são no mata-mata da Champions League, que é o maior torneio de clubes do mundo, e Vinícius Júnior tem um destaque absurdo. Até o Flashscore preparou essa arte aqui, mostrando que Vinícius Júnior é o jogador com mais participações em gols, e aí contando gols e assistências, junto com Mbappé e Lewandowski, nas últimas 10 temporadas de Champions, né? Então tá aqui, todos eles, esses 3 empatados com 28 gols, e o Vinícius Júnior tem 16 gols e 12 assistências nas últimas 10 temporadas de Champions. Se você reduzir para as últimas 8 temporadas de Champions, por que 8? Porque são as 8 que o Vinícius Júnior jogou, né? O Vinícius Júnior começou a jogar Champions a partir da temporada 18-19, ele sai do Flamengo no meio de 2018, chega ao Real Madrid para o segundo semestre de 2018, ou seja, início da temporada 18-19. Se você pegar só esse recorte, o Vinícius Júnior vai estar na frente, com certeza, porque é um jogador talhado para o mata-mata da Champions. Como eu falei ontem na transmissão da TNT Sports, o mata-mata da Champions é o habitat do Vinícius Júnior. A gente está falando de um jogador que consegue ser mais efetivo no mata-mata da Champions do que na própria fase de classificação, ou na fase de grupos, ou na fase de liga, né? Aqui, eu fui lá ao app do Flashscore, esse que eu recomendei que vocês baixem aqui no primeiro comentário fixado. Aqui estão todas as participações do Vinícius Júnior na Champions, desde que ele chegou. Isso tá lá no app do Flashscore, que também está à sua disposição. Então você vê que o Vinícius Júnior, desde que chegou, ele tem no total das participações dele, ele tem 34 gols e 30 assistências na Champions como um todo. Em 80 jogos ele tem 34 gols e 30 assistências. Vai escalando ali a lista de maiores artilheiros da Champions. Nesse momento, o Vinícius Júnior, depois do gol que ele marcou ontem contra o Manchester City, Vinícius Júnior nesse momento tem 34 gols, está empatado com Gerd Müller. Só isso. O Vinícius Júnior é o 25º maior artilheiro da história da Champions,
está empatado com o Gerd Müller. Os dois têm 34 gols marcados. Agora na frente dele tem o Cavani, que tem 35, o Ferenc Puskás, que tem 36, aí o próximo é o Agüero, que tem 41. Então é possível que ainda nessa Champions, por exemplo, o Vinícius Júnior passe o Cavani e passe o Puskás, porque estão ali na alça de mira dele. E isso mostra o quão efetivo é o Vinícius Júnior no mata-mata da Champions. Sempre gosto de falar sobre isso. A gente lembra daquela Champions fantástica do Vinícius Júnior 21-22, quando ele ainda era o fiel escudeiro do Benzema, e que ele tem uma Champions muito boa na temporada 21-22, 4 gols, 6 assistências, né? Na Champions de 2022, ele termina fazendo o gol do título, naquele 1-0 em cima do Liverpool, em Paris. Na Champions de 22-23, o Vinícius Júnior, em 12 jogos, tem 13 participações em gols. A Champions de 22-23 é a Champions que o Real Madrid cai na semifinal para o Manchester City, com aquela goleada, mas o Vinícius Júnior jogou muito bem aquela Champions. Eu vou morrer falando que o Vinícius Júnior foi o melhor jogador da Champions 22-23. A Champions que o Real Madrid foi eliminado pelo Manchester City, o melhor jogador daquela Champions foi o Vinícius Júnior. 13 participações em gol, 7 gols, 6 assistências. Jogou demais. Ah, mas o Real Madrid foi goleado pelo City. Foi. Mas individualmente o Vinícius Júnior fez a parte dele, foi o melhor jogador. E na Champions 23-24, e aí não tem nenhum tipo de dúvida, Vinícius Júnior foi, de fato, no campo e no prêmio, o melhor jogador da Champions. Uma participação fantástica naquele mata-mata, jogou demais contra o RB Leipzig, jogou demais contra o Bayern de Munique, jogou demais contra o Borussia Dortmund e fez o gol do 2-0, né? Fez gol também na final. Então, são 3 Champions ali que ele tem uma participação incrível. Na Champions passada, que o Vinícius Júnior não fez uma Champions excelente, olha os números dele na Champions passada. Real Madrid todo complicado, foi para a repescagem, eliminou o City, caiu para o Arsenal nas quartas de final. Vinícius Júnior teve 8 gols e 3 assistências. E nessa Champions atual, que o Vinícius Júnior começou devagar, é verdade, o Vinícius Júnior já tem 5 gols e 7 assistências. 5 gols e 7 assistências em 12 jogos. E, de novo, crescendo no mata-mata. Até aqui no mata-mata, pegando a repescagem contra o Benfica e os duelos de oitavas contra o Manchester City, já são 4 gols e 1 assistência em 4 jogos. O mata-mata da Champions é o habitat de Vinícius Júnior. Ele fica muito confortável nesse momento. E agora já transforma uma temporada que começou muito complicada para ele. A gente tem que lembrar, 2 meses e meio atrás, o Vinícius Júnior estava sendo vaiado pela torcida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. E a partir do momento da mudança do treinador, saiu o Xabi Alonso, chegou o Arbeloa, o cenário do Vinícius Júnior mudou, tanto do campo para fora, com um treinador que deu apoio incondicional a ele, diferente do que fazia o Xabi Alonso, quanto dentro do campo com o Vinícius Júnior crescendo de produção. E é um outro jogador na era Arbeloa. E também se destacando na Champions League. Então, o mata-mata é muito, muito confortável. Mata-mata da Champions. A gente não está falando mata-mata de Copa do Rei, está falando mata-mata da Champions. O Vinícius Júnior fica muito confortável. Nesse próprio jogo do Manchester City, o Vinícius Júnior não fez só os 2 gols. Primeiro gol de pênalti, um pênalti de uma jogada gerada por ele, e o segundo gol escorando o cruzamento do Tchouaméni. Não foram só os 2 gols. O Vinícius Júnior jogou muito bem, criando praticamente a maioria das jogadas do Real Madrid, num cenário de jogo que ficou muito favorável para o Real por conta de sair na frente e por conta do City ter uma postura muito mais agressiva, de acreditar mesmo que ele poderia voltar no 3-0 do Bernabéu. Mas dando espaços para o Vinícius Júnior acelerar nas costas do Matheus Nunes, e por ali o Real criou as melhores oportunidades. Logo no começo do jogo, o Vinícius Júnior dá um passe para o Valverde, que o Valverde não consegue finalizar em cheio, e aí não sai o gol.
Na jogada seguinte, é o Vinícius Júnior ganhando espaço nas costas ali pelo lado direito da defesa do City, chutando na trave, no rebote, ele faria o gol, o Bernardo Silva tira com a mão e é justamente expulso. Pênalti, o Vinícius Júnior que tinha perdido um pênalti contra o City no Bernabéu, dessa vez deslocou o Donnarumma batendo no canto esquerdo do Donnarumma para fazer 1-0. Depois perdeu duas oportunidades muito boas de gol, que fica aí um sinal de alerta, né, da atuação dele. Ele poderia ter resolvido no primeiro tempo. Vinícius Júnior teve a chance de fazer um hat-trick, um jogo de 3 gols no primeiro tempo, do mesmo jeito que o Valverde fez. Ele teve a chance. Ele saiu na cara do gol lá do Donnarumma, driblou 2 dentro da área, quando chutou pro alto. Um gol perdido. E a outra é um gol menos perdido, porque é um cruzamento e ele pega com a perna esquerda de primeira, acaba pegando na canela e saindo também. Mas esse era menos claro, né? Porque ele não estava equilibrado, acabou batendo com o pé ruim, mas também perdeu o gol. No segundo tempo, perde uma oportunidade também cara a cara com o Donnarumma, depois tem um gol anulado porque ele entra em impedimento, e logo depois do gol anulado tem o gol no cruzamento do Tchouaméni para o gol do Vinícius Júnior. É evidente que o Vinícius Júnior já evoluiu demais na finalização, algo que o Salah falou lá na época da pandemia. O Salah foi perguntado: o Vinícius Júnior joga muito, te preocupa ver que ele finaliza, que ele erra muito a finalização? E o Salah falou: vocês não sabem do que vocês estão falando. Eu, quando tinha a idade do Vinícius Júnior, Salah falando, tá? Eu, quando tinha a idade do Vinícius Júnior, era muito pior finalizando, e desenvolvi, aprendi. O Vinícius Júnior vai desenvolver também, isso está acontecendo, e lógico que ele precisa aproveitar chances claras, inclusive as que ele perdeu ontem, mas você não tira o excelente desempenho e, de novo, o Vinícius Júnior crescendo de produção na hora do mata-mata da Champions. É evidente que o Vinícius Júnior é um jogador top mundial, ainda que muita gente queira transformar o Vinícius Júnior num comum da bola. Muita gente quer transformar o Vinícius Júnior num comum da bola. Isso daí, para mim, é uma maluquice. É uma loucura. É caso de internação. Vinícius Júnior, sim, é um jogador top mundial. Ah, mas ele não faz isso com a camisa da seleção brasileira. É verdade. É uma crítica justa ao Vinícius Júnior. É uma crítica verdadeira ao Vinícius Júnior. Dizer que ele nunca jogou bem com a camisa da seleção é mentira. Ele já jogou bem várias vezes com a camisa da seleção. Mas o saldo total hoje da passagem do Vinícius Júnior com a camisa da seleção é um Vinícius Júnior muito longe, na média, do que ele faz com o Real Madrid. Concordo com isso. Agora, isso é algo que o Vinícius Júnior vai precisar resolver, e talvez os próximos jogos da seleção, a chance de jogar a Copa do Mundo, agora treinado pelo Ancelotti, que foi um outro técnico que deu muita moral para ele e desenvolveu ele de uma maneira inimaginável, talvez seja a chance dele resolver isso. Mas acho que ele precisa se tranquilizar. Acho que a ansiedade, a vontade de querer dar certo com a camisa da seleção, e depois dizem que o jogador consagrado não se importa com a seleção, né? Uma das grandes bobagens que a gente ouve por aí. E talvez essa vontade de querer tanto dar certo atrapalhe ele e faça com que as coisas não funcionem, mas é lógico que é verdade que ele precisa ser com a camisa da seleção o Vinícius Júnior do Real Madrid, mas não há dúvida que a gente está falando de um atacante top mundial, um atacante de elite, um atacante que consegue transformar o mata-mata da Champions em algo normal, em algo comum para ele. Por isso que eu disse no título desse vídeo, o mata-mata da Champions é o habitat de Vinícius Júnior. E vamos ver como é que vai funcionar. Agora o Real Madrid deve pegar o Bayern de Munique, que para mim está jogando uma temporada bem melhor que a do Real Madrid, como a do City também era melhor que a do Real Madrid. E no fim o Real passou ganhando os 2 jogos. Vamos aguardar, vamos ver o que acontece e o que o mata-mata da Champions nos reserva para esse mata-mata da Champions. Nessa quarta tem Liverpool jogando para se classificar, perdeu a ida, Barcelona jogando para se classificar. Na ida
ficou no empate contra um bom Newcastle, jogou muito bem o Newcastle, e outros 2 jogos que parecem estar resolvidos, né? O Atlético de Madrid ganhou por 5-2 do Tottenham, agora joga em Londres, e o Bayern de Munique amassou a Atalanta 6-1 fora de casa, agora joga em Munique. Amanhã, ou ainda hoje, acho que amanhã a gente fala sobre isso, tá? Obrigado demais pela audiência, já peço aí você deixar o like, se inscrever no canal aqui embaixo e aqui embaixo também baixar o app do Flashscore. Viu quanta coisa eu usei do Flashscore aqui? Baixa lá, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau.